Lá em Hebreus 10, 25, né? Projeta, por favor. O autor de Hebreus vai dizer: não deixe de congregar. E quanto mais você vê que o dia está se aproximando, e de fato esse dia está se aproximando, o Senhor Jesus está voltando, está vindo, primeiro, vamos dizer assim, primeiro momento da sua vinda, vai ser o arrebatamento dos crentes vencedores, vai ocorrer aqui a grande tribulação, mas depois ele virá nos ares, e em nome de Jesus nós viremos com ele, amém? Olha o que o texto diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Me fizeram duas perguntas logo após a ministração da manhã. Eu mencionei elas à tarde e quero mencionar para os irmãos também. Os irmãos perguntaram: pastor, como deve ser a nossa postura frente a iminente volta do Senhor Jesus? A volta dele está próximo. Quer dizer que eu não posso mais planejar o meu futuro, me programar? Não quer dizer isso. Você deve viver a sua vida cotidiana em paz. E eu me lembrei do texto, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, Deus liberou uma palavra profética através do profeta, e ele disse: esse exílio, esse cativeiro, irá durar 70 anos, era um tempo determinado, e nesse tempo, qual foi a palavra do Senhor para o seu povo? Vivam, edifiquem casas, casam-se, tenham filhos, viva a vida nesse tempo. Da mesma maneira nós, no tempo de hoje, a volta do Senhor Jesus está próxima, mas nós devemos viver a nossa vida aqui, mas viver não estando enraizado nessa terra. Aquele trigo que vai ser colhido primeiro é o trigo maduro. Eu já mencionei para os irmãos que o trigo maduro, ele não tem raízes profundas na terra, por isso ele é fácil de ser colhido. Assim deve ser a vida do crente vencedor. Ele não pode ter raízes profundas aqui nessa terra. Você tem que lutar contra toda a naturalidade na sua vida, todo pensamento que tenta te prender aqui nessa terra. Você deve andar aqui como andou Abraão. O autor de Hebreus diz que Abraão vivia em tendas. Tendas aponta para quê? Para barracas, como os ciganos fazem aí. Ah, pastor, porque naquela época não tinha casas edificadas. Tinha sim, tinha cidades edificadas como de Sodoma, Gomorra. Mas Abraão entendia, ele era peregrino nessa terra. Portanto, ele vivia em residências temporárias, residências que eram fácil de serem desmontadas e montadas em outro lugar. E o autor de Hebreus vai continuar dizendo: porque ele aguardava a sua verdadeira morada, a pátria celestial. Nós somos desse. Nós estamos aqui aguardando a nossa verdadeira morada. Nós não somos daqui, não vamos viver aqui. A nossa verdadeira morada é ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, quando nós ministramos palavras como essas, e nós vamos concluir um tema que nós iniciamos no domingo passado, acerca do governo mundial, da nova ordem mundial, o nosso encargo no coração é para que você, como noiva do Senhor, possa abrir os seus olhos e enxergar o tempo que você está vivendo. Nós estamos vivendo num tempo profético, e o cenário, como as coisas têm sido conduzidas nesse tempo que nós estamos vivendo, e como a velocidade dessas coisas ganhou uma proporção. Você deve olhar para esse tempo que você está vivendo e ter um olhar profético. O texto que nós vamos usar nessa noite está lá em Mateus 16, a partir do versículo 1. Olha o que o Senhor Jesus disse: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então, o fariseu e o saduceu, ele veio fazer uma pergunta capciosa para o Senhor Jesus.
Me mostra um sinal do céu aí. Talvez eles estivessem pensando lá como aconteceu com Elias, né, no Monte Carmelo, que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a glória de Deus foi vindicada naquele momento. Mas eles pediam um sinal, e o Senhor Jesus ficou espantado com o pedido deles, porque era tão evidente o que estava acontecendo diante dos olhos dele, o cumprimento da profecia que o Messias viria. O próprio Messias, o Senhor Jesus, estava ali em carne diante deles, e eles ainda pediram um sinal, não estavam discernindo o momento. Filho, presta atenção em mim, preciso que você tenha olhos para ver, discernir o momento que você está vivendo. E olha a resposta do Senhor Jesus, que interessante, né? Aqui é até um ensinamento meteorológico para nós. Como é que o Senhor Jesus respondeu a essa pergunta dos fariseus e saduceus? Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. O Senhor Jesus diz assim: você consegue olhar para o céu e saber que vai chover. De manhã cedo você olha para o céu e vê que está meio avermelhado, você sabe que vai fazer sol. Você consegue olhar o céu e discernir se haverá chuva ou não, mas você não consegue discernir o tempo que você está vivendo. E essa é a mesma pergunta que se aplica a nós hoje. Naquele tempo o Senhor Jesus quis dizer para os fariseus e saduceus que eles não estavam percebendo o momento em que eles se encontravam. O cumprimento profético, aquele que por muitos anos a nação ouvia dizer que ele viria, desejava a vinda do Messias, ele veio, estava ali em carne diante deles. Hoje, há também uma promessa para nós. Esse Messias que veio, ele prometeu que irá voltar. Hoje nós não o vemos mais em carne, porque o Messias, ele agora habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Mas há também uma exortação bíblica, que você possa discernir os sinais que você está vivendo, e que contribuem para o cumprimento da palavra profética, daquilo que a palavra de Deus está dizendo, da volta do Senhor Jesus, e o cumprimento dessa profecia. Para responder aquela pergunta dos fariseus, o Senhor Jesus respondeu assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Pastor, qual que é esse sinal de Jonas, para aquele momento que eles estavam vivendo? Está explicando isso em Mateus 12:40. Olha o que o Senhor Jesus disse: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus estava dizendo, o sinal do cumprimento profético que eu vou deixar para vocês é o sinal de Jonas. Da mesma maneira que Jonas esteve no ventre do grande peixe, da mesma maneira o Senhor Jesus esteve no seio da terra, na morte. Mas a Bíblia diz que ao 3º dia o Senhor Jesus ressuscitou, porque a morte não o deteve. Da mesma maneira Jonas esteve 3 dias e 3 noites, mas no 3º dia ele foi vomitado ali por aquele peixe. Então esse era um sinal. Pastor, quais são os sinais então que nós podemos perceber no tempo que estamos vivendo hoje? Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você avalia sinais, é a mesma coisa de você prever a chuva. É uma opinião daquilo que você está vendo. Quando você emite uma opinião, você pode correr o risco de exagerar, de errar ou de acertar. Quando nós emitimos
a nossa visão acerca dos sinais dos tempos que nós estamos vivendo, as pessoas podem nos chamar de conspiracionistas. Pode achar que nós estamos exagerando. Mas olha, nós não nos importamos com isso. Nós ficamos com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Nós mencionamos isso no último domingo, Apocalipse 13, que vai surgir nesse mundo um anticristo, um falso, uma besta, né? Que vai surgir lá do mar. E esse anticristo, ele vai governar a princípio sobre 10 nações, 10 países. Mas no final do versículo diz que ele vai exercer domínio, autoridade sobre toda língua, povo, tribo e nação. Como é que ele vai exercer essa autoridade? Todo mundo vai estar debaixo da autoridade do anticristo. Hoje, se amanhã, segunda-feira, você ligasse o seu noticiário ou lisse uma matéria dizendo: as grandes potências mundiais se reuniram e decidiram que só vai ter um governo escolhido por nós. As pessoas não iriam aceitar isso. Como? Que vai ter só um governo que vai mandar em todo mundo, que vai definir regras, estratégias para todo o planeta. Eu moro aqui no Brasil, eu tenho a maneira minha de viver, outro mora lá na Europa, na África, ele tem a maneira dele de viver, cada um vive da maneira e no lugar que Deus estabeleceu. As pessoas não iam aceitar isso, não iam. Mas a profecia diz que é isso que vai acontecer. Então, portanto, o que nós vamos fazer nessa noite é uma leitura de como está o tempo que nós estamos vivendo, e eu creio que são sinais claros, inegáveis, de que há uma preparação para esse controle, para esse governo mundial, para essa nova ordem mundial de controlar as pessoas. Porque olha, para haver um governo mundial, precisa haver um controle social. As pessoas precisam se submeter ao governo. Mas isso não acontece da noite para o dia. Isso precisa que a mente das pessoas, principalmente em países democráticos, possa ter a mente mudada. Porque se pegar países comunistas, né, como China, que já existe esse tipo de controle, lá as pessoas são mais fáceis de se submeterem ao governo do Estado. Mas pegando países como o nosso, por exemplo, olha aí, é nítido isso, como eles estão tentando controlar, né, as pessoas com esse chamado isolamento social, e tenta uma estratégia e tenta outra, né, e as pessoas não conseguem se controlar, tentam chegar a determinado percentual e as pessoas não conseguem chegar a esse percentual. Vê que dá trabalho? E particularmente o brasileiro vai dar muito trabalho para o anticristo, para esse controle, mas nós não vamos estar aqui, amém, irmãos? Então hoje nós vamos avaliar 4 sinais. Primeiro sinal, está aí no seu boletim, são as chamadas forças globalistas. Existem grupos nesse planeta que se reúnem para tratar de como as coisas irão andar. Por exemplo, uma famosa reunião que a maioria já conhece, que é o chamado do Fórum Mundial, que acontece lá na Suíça, em Davos. Nesse Fórum Mundial, isso é nítido, espalhado na imprensa, a gente sabe que vai para lá governantes de países, ministros de economia, grandes empresários, e eles vão lá se reunir. Se reunirem para quê? Para comer lagosta? Não, eles vão se reunir para definir mercados. Então, por exemplo, uma coisa muito comum que você ouve é: o capital estrangeiro está saindo do país, está havendo uma diminuição de investimento estrangeiro. Quem decide isso? São essas pessoas que são donas do capital, não é verdade? Homens muito, muito ricos, que podem definir mercados. Você fica sabendo que eles se reúnem, mas você não fica sabendo o que é tratado. Não é reunião pública como a nossa.
que reuniões qualquer um pode entrar e sair, que é transmitida por internet. O que é tratado lá não é do seu conhecimento. Outro grupo, está citado aí, um grupo que muita coisa bizarra é dita a respeito desse grupo. Isso também é uma arma, uma tática do diabo. Por quê? Quando coisas bizarras são ditas de determinados grupos, esses grupos caem no descrédito. Qualquer pessoa sensata vai dizer assim, isso é uma bobagem sem tamanho. Vê se isso é desse jeito que esse povo fala. Esse grupo é o Illuminati. O Illuminati surgiu no final do século XVIII. Foi fundado lá na Alemanha. É um grupo que existe, ainda está ativo e ainda faz as suas reuniões e deliberações. Mas o que acontece com as pessoas? Não se importam. Um outro grupo que nós mencionamos aí, esse é o grupo de Bilderberg. É uma sociedade secreta muito influente. Na última reunião deles, eu olhei na internet também para verificar isso aqui, olha quem estava presente. O genro do presidente Donald Trump, a CEO da Microsoft, o ex-presidente do Google, um bilionário aí, Peter Thiel, fundador do PayPal, um ex-secretário de Estado norte-americano. São pessoas muito, muito importantes que fazem parte de um grupo. E eles se reúnem, as pessoas sabem que eles se reúnem, mas tratam de coisas secretas, ocultas. E por fim, um grupo muito famoso, conhecido, que é a chamada maçonaria. A maçonaria surgiu lá na Inglaterra e na Escócia no século XV, cheia de segredos, mistérios, o famoso segredo da maçonaria. Muita coisa bizarra é dita, eu tenho que concordar com os irmãos, mas existe. E a maçonaria exerce tanta influência na sociedade, que, por exemplo, na fundação dos Estados Unidos, você vai dizer que foram lá os colonos protestantes, os nossos irmãos presbiterianos calvinistas. Sim, foram eles que pegaram no cabo da enxada, que colonizaram a nação. Mas quem definiu o governo foram maçons. Tanto é que Washington, você pode pesquisar isso para ver a veracidade, a capital dos Estados Unidos, a arquitetura dela é cheia de símbolos maçons. A arquitetura da nossa capital federal, Brasília, é cheia de símbolos maçons. Símbolos maçons. Isso é uma demonstração clara da influência desses grupos sobre o rumo das coisas. Entende o que eu estou dizendo? Sobre o rumo das coisas. Por exemplo, essa questão do segredo da maçonaria, Lá numa cerimônia do 3º grau, eles têm uma prática de deitar o membro num caixão, dizendo tipo, é isso que vai acontecer com você se você contar o tal segredo, ou o segredo, sei lá, que tem lá. E isso é real. Comentei com os irmãos que eu estava conversando com, não sei se existe isso, um maçom desviado. E aí eu perguntei para ele assim, até que série você foi lá na maçonaria? Ele falou assim, não, Ricardo, lá é grau. Eu disse, até que grau você foi? Ele, no 3º grau. Então você deitou no caixão? Ele falou comigo, não, mas isso é simbólico. Realmente tem a cerimônia, mas ela é simbólica. Como é que o diabo faz para enganar o homem? Ele cria uma deturpação da verdade para que o homem possa se submeter a uma cerimônia apenas por simbolismos. Simbolismo. Pastor, nós temos então que proibir essas coisas. Temos que denunciar. Não. Nós somos pela liberdade. A liberdade é algo muito cara ao ser humano. Ela não é intrínseca ao homem. Até a fundação dos Estados Unidos, os homens eram acostumados a viverem debaixo de governos estatais, impérios, reinos. Mas aí surgiu o advento dessa nação
E o poder da liberdade, da pessoa decidir que profissão vai fazer, qual empresa vai abrir, qual curso vai fazer. Só que essa liberdade custa caro, porque todo o tempo as pessoas estão tentando tirar a sua liberdade. Em países comunistas, como a China, por exemplo, lá eles não podem se reunir, como nós fazemos aqui. E hoje está proibido até fazer cultos online. Aqui em países democráticos como o nosso, a justificativa para impedir as pessoas de se reunirem é uma justificativa plausível de uma calamidade pública, um comprometimento da saúde pública. Quem vai ser contra isso? Quem vai ser contra isso? Só que essas medidas é um cerceamento da sua liberdade. Assim como esses grupos precisam ter a liberdade deles para adorar o diabo ou qualquer outro tipo de entidade, nós também queremos ter a nossa liberdade para adorarmos ao Senhor. Então nós não somos contra. E Deus é um Deus de liberdade, irmãos. Sabia? Deus te deu até liberdade para pecar. Deus, quando criou Adão, Deus falou: Adão, vou fazer 2 árvores. Coma de todas as árvores no centro do jardim, né? Mas não coma dessa árvore. Mas Deus deu liberdade para Adão comer. Deus dá liberdade até para o homem blasfemar contra eles. E essa blasfêmia tem chegado a um extremo de até filmes colocando Jesus como homossexual, está sendo divulgado. Mas nós sabemos que vai chegar um dia que todo homem vai prestar contas diante de Deus. Todo homem. Mas esse dia ainda não chegou. Nós vivemos então na liberdade. Na liberdade. E nós valorizamos a liberdade. Valorizamos. Para quê? Para que nós possamos ter liberdade também de cultuarmos ao nosso Deus, de ministrarmos o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então esses grupos, essa primeira força que eu disse para você como um sinal, são esses grupos globalistas. A segunda força é o esquerdismo. O esquerdismo é uma maneira de pensar, é uma ideologia. E acredite em mim, em países ocidentais, a mentalidade predominante é a mentalidade do esquerdismo. Isso permeia toda a nossa sociedade, desde das mídias tradicionais até mesmo governos. Qual que é a mentalidade esquerdista? Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, a Rede Globo. Passou recentemente um documentário, num programa de domingo à noite, de um médico que foi fazer uma entrevista com um homossexual presidiário. E nessa entrevista, o contexto da história era mostrar o quanto que ele estava sofrendo, que ele era vítima da sociedade. Mas aí depois, descobriu-se que o motivo daquele homossexual estar preso era que ele era um pedófilo. E ele estuprou e matou uma criança de 9 anos. Mas ninguém ficou pelo lado da mãe. Houve uma comoção, pessoas escreveram cartas para o presidiário, porque afinal de contas ele é vítima, o culpado somos nós é que criamos esse tipo de atitude nos seres humanos. A pessoa faz um crime horrível como esse, mas ela não é culpada, ela é vítima da sociedade. Olha que mentalidade maligna, o tempo todo eles estão querendo colocar na mente das pessoas essa luta de classes. É o pobre contra o rico, é o negro contra o branco, é o homossexual contra o heterossexual, o tempo todo. É preciso que você tenha uma visão crítica, preste atenção no que eu vou te dizer. Toda pessoa que ela fala, ela transmite uma opinião. Então, por exemplo, o repórter, quando ele está falando algo para você, a notícia, ele está transmitindo a opinião dele do fato. É preciso que você tenha discernimento em dividir o que é opinião do apresentador, do repórter, ou seja, quem for, e o que é fato. Amém? Da mesma maneira acontece na vida da igreja.
Então, por exemplo, nós compartilhamos a palavra de Deus, mas é inevitável que no meio da palavra de Deus venha opinião do pregador. E é preciso que você tenha discernimento. Às vezes você vai concordar com a opinião de quem está ministrando, outras vezes não. Mas com a palavra de Deus você sempre tem que concordar. Entende o que eu estou dizendo? Você precisa discernir, ter esse senso crítico. Uma outra coisa que é uma mentalidade esquerdista que está prevalecendo, né, nesse mundo ocidental que nós vivemos. A arte. Recentemente teve no Brasil uma exposição aberta ao público de um sujeito pelado. E lá as crianças poderiam vir até ele e tocar nele. E queriam dizer que isso é arte. Arte. Eles querem transformar a pornografia em arte. Eles querem transformar a nudez agora em arte. Esse é o mundo que você vive. Vê se você não tem que falar, vem hoje, Senhor. Acaba com isso logo. Mas isso é bom. Que isso, pastor, isso é bom? Vou te explicar por quê. Quanto mais esse mundo ficar desconfortável para a noiva, mais a noiva vai clamar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse mundo não pode ser um lugar confortável para você, porque você não é daqui. Esse mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. É o maligno que está por detrás de todo o sistema desse mundo, da mentalidade que governa esse mundo. É o maligno. Só existe 2 tipos de pessoa nesse mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se a pessoa não nasceu de novo, ela é filha do diabo. Ah, mas ela é uma pessoa tão boa, tão, inteligente, tão sábia. É filho do diabo. A primeira coisa que você deve fazer para dar crédito a uma pessoa é sabendo qual a natureza dessa pessoa. Ela nasceu de novo? Ela é filha de Deus? Mas depois disso, você percebeu que ela é filha de Deus? Tem a natureza do Espírito dentro dela? Você também tem que discernir. Ela é um crente maduro, um crente imaturo. Ela é um crente espiritual, um crente carnal, natural. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nesse mundo, só tem filho do cão, do diabo, tirando os filhos de Deus. E a coisa mais maligna que existe nesse mundo é o tal do bonzinho. Porque quando a Rede Globo mostra uma reportagem dessa, ela mostra o sujeito bonzinho. Bonzinho. Quem vai poder ficar contra esse bonzinho? No mundo politicamente correto, que nós não podemos falar as coisas. Quem ousa se posicionar contra e dizer, está errado, está contra os preceitos da palavra de Deus? Porque o sujeito é muito bonzinho, ele tem dó das pessoas. Pastor, mas nós não temos que ter compaixão pelos perdidos? Sim, mas você tem que falar para ele, isso que você fez é horrível, é um pecado, mas eu quero te dizer, há provisão de perdão para o seu pecado na cruz do Calvário. Não é falar para ele que ele é inocente, que ele não é culpado diante das decisões dele. Não, ele é culpado sim. Todo homem é culpado. Mas aprove a Deus, pelo seu amor, enviar Cristo para morrer pelo pecado de toda a humanidade. É essa palavra que você tem que compartilhar. É essa palavra que você tem que compartilhar, porque essa é a palavra que salva o homem. Amém, meus irmãos? As escolas, todo tempo, essa insistência com essa ideologia de gênero. Não podemos mais chamar homem de homem, nem mulher de mulher. E isso tem que ser ensinado desde a infância. Essa insistência dessa ideologia maligna. Mas essa também é uma tática do diabo. Ele vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo, até uma hora que as pessoas se acostumem com a ideia. Estava compartilhando na nossa reunião de presbitério com os irmãos, uma reportagem que eu vi, e me chamou a atenção pela imagem. Na imagem era um ser humano grávido. Então na hora eu pensei que podia ser uma mulher. Mas aí a aparência era de homem. Aí eu pensei assim, um homem grávido? Será que surgiu? O que esse mundo está aprontando? E aí dizia na reportagem, um transgênero dando à luz um parto
Eu esqueci, é o pato que ganha em casa, não sei se é humanizado que fala, o que ganha em casa lá com a parteira e tal, mas uma imagem horrível. Aí a reportagem contava, ela é uma mulher que virou homem, e ela resolveu engravidar. Ela é uma mulher que virou homem, resolveu engravidar da esposa, que era homem, que virou mulher. Se isso não é do diabo, o que é? O tempo todo, com essa insistência. Por que isso? Porque a família, do jeito que Deus criou, é um empecilho para o diabo exercer domínio. Sabia? A sua família, pai, mãe e filhos, onde o pai exerce o governo da casa, exerce autoridade na casa, isso é um empecilho para o governo mundial. É preciso então que as famílias sejam destruídas, e aí cria-se, o poliamor, tudo é amor. Bonitinho isso, né, irmãos? Maligno. E essa mentalidade esquerdista também é que predomina países comunistas, como a China, né? A China, há poucos anos atrás, ela não era padrão de maneira de se viver para o mundo ocidental. Nenhuma pessoa que vive no mundo ocidental, que goza de direitos e liberdades, ia elogiar a maneira da China viver. Mas com essa pandemia, olha o que aconteceu. Isso é estudos, eu vi isso num estudo feito numa universidade lá em Londres, na Inglaterra, e um doutor da USP, aqui nossa, afirmando que países com sistemas ditatoriais de controle social se saíram melhores em pandemias. Você vai ver que isso é verdade. Por que a China se saiu melhor, apesar da pandemia ter surgido lá? Porque há um controle. Na China tem o chamado cadastro social. O que é isso? E eles estão avançando nesse sistema. Todo habitante da China vai ser cadastrado, está sendo cadastrado. Nessa pandemia, evoluiu-se isso, de maneira que eles conseguiam estabelecer os doentes pela pandemia, pelo vírus lá, e como eles iriam ser monitorados, de maneira que aonde eles estavam, o governo sabia, se eles tivessem contato com outras pessoas, o governo sabia. Até aí tudo bem, isso é bom, para poder controlar a doença. E as pessoas, hoje um irmão me mandou na parte da tarde, uma reportagem, foi feita pelo sotaque dos repórteres, foi feita no sul do nosso país, compartilhei aí nos grupos dos irmãos, em que essas pessoas estavam falando sobre isso, que uma das cidades da China, onde foi justificado fazer esse controle na vida das pessoas, as pessoas aceitaram, mas agora que a pandemia passou, as pessoas pensaram, não tem mais necessidade disso, só que o governo, ele quis não somente manter esse controle, como avançar nesse controle. Em que tipo? O cadastro social, por exemplo, se a pessoa comete uma infração de trânsito, ela atravessa a rua a pé, um pedestre com o sinal fechado, menos ponto para ela. Se a pessoa faz um elogio ao governo lá nas suas redes sociais, mais um ponto para ela. Se a pessoa fuma, menos um ponto para ela, de maneira que as pessoas vão ser pontuadas de qualificação. Então, se o Estado acha que você não é um bom cidadão, segundo o conceito do Estado, você vai receber uma pontuação baixa, e essa pontuação vai comprometer a sua vida, de maneira que compromete a sua entrevista de emprego, de maneira que compromete o lugar que você quer mudar, o bairro que você quer morar, o empréstimo que você quer contrair, Hoje no nosso Brasil está fazendo aí o cadastro positivo, não é isso? Que é os bons pagadores. Mas na China tem isso.
Na China, milhares de pessoas foram impedidas de viajar, de se deslocar de uma cidade para outra, porque não tinham pontos suficientes. A princípio, as pessoas vão aceitar esse tipo de controle com uma justificativa plausível. A justificativa é segurança. Debaixo do governo, do Estado, você pode se sentir seguro, como se na vida pudesse haver segurança. A própria vida, irmãos, é correr riscos. Quando você sai de casa, entra no seu carro, você está correndo riscos. Se você pega uma rodovia, é risco. Se você anda para a rua fora, é risco. Nós estamos todo o tempo debaixo de riscos. Viver é um risco que se corre. Mas a mentalidade é: se coloque debaixo de um controle, que você vai ter uma vida segura. País como o nosso, a mente das pessoas tem sido moldadas, de maneira que elas estão abrindo mão da sua liberdade para terem segurança. Eu estava comentando com uma pessoa, ela não é da nossa igreja, a respeito de prisões que foram feitas aí em outros estados aqui no nosso país. E eu falava assim: como é que prende pessoal só porque estava lá, sei lá, jogando bola, o exemplo que eu dei? A pessoa disse para mim: tá certo, tem que prender mesmo, está colocando em risco a vida das pessoas. Mas vai colocar o sujeito junto com bandido, ladrão, assassino, só porque ele quis dar uma voltinha na rua? Vê, a pessoa acha certo manter uma pessoa na cadeia, porque ela não quer abrir mão da sua liberdade de ir e vir. Está acontecendo aqui. Vê se é um negócio para você falar todo dia: vem Senhor Jesus, vem Maranata. Então nós vimos aí duas forças: a força desses grupos globalistas e a força esquerdista, que predomina a mentalidade no mundo ocidental. Mas há uma terceira força, que é o islamismo. Pastor, islamismo? Pois é. Segundo os dados de crescimento, esses institutos aí que avaliam, o islamismo tem crescido de uma maneira exacerbada. Em países como a Europa, por exemplo, por causa da guerra que aconteceu lá nos países da Arábia, como Síria e outros países, houve uma chegada de milhões de muçulmanos na Europa. De maneira que a Alemanha, por exemplo, em torno de 5% da sua população já é de muçulmanos. Segundo os institutos de pesquisa, por volta de 2040, 2050, os muçulmanos já serão maioria se comparado aos cristãos. E é interessante, tem um livro, o autor dele, ele liberou, e eu compartilhei nos grupos dos irmãos também, que fala acerca do Messias muçulmano. Esse cristão é um antigo muçulmano, e ele escreveu um livro, algo interessante, sobre a escatologia do islamismo. O Alcorão, que é a Bíblia do muçulmano, ela também tem escatologia. Ela também fala acerca da vinda do Messias. E é interessante que ele diz no seu livro que os muçulmanos, se você tiver oportunidade, aqui nós temos poucos muçulmanos, mas se você tiver contato com algum muçulmano, você pode perguntar: os muçulmanos estão esperando a chegada do Messias, Mahdi. Mas, na escatologia muçulmana, vai vir um profeta antes, e esse profeta chama Jesus. Que é isso, pastor? O muçulmano está esperando Jesus também? Sim. Mas para ele Jesus é um profeta, e esse profeta vai introduzir o Messias muçulmano. Agora vamos comparar isso com a escatologia bíblica. A Bíblia diz que vai surgir nessa terra o anticristo, e esse anticristo vai ser introduzido ou precedido pelo falso profeta, que vai apresentá-lo nessa terra, com poderes. Inclusive vai até ressuscitar o anticristo por uma ocasião, que ele será morto. Esse falso profeta vindo,
para nós é o falso profeta. Para nós não vamos estar aqui, amém, irmãos? Eu sempre falo isso porque eu tenho que alimentar o meu coração com essa verdade. O falso profeta chega, o muçulmano diz, é Jesus. Aí o anticristo surge. Para as pessoas que estiverem aqui, os crentes, eles saberão, é o anticristo. Para o muçulmano, é o Messias, Mahdi, que veio. No domingo passado, nós meditamos acerca do cumprimento de uma profecia, que é o restabelecimento do templo em Jerusalém, o terceiro templo. Mas hoje nós sabemos que existe lá uma mesquita muçulmana, a mesquita da cúpula dourada. Dourada porque é feita de ouro mesmo. É a terceira mesquita mais importante para os muçulmanos. Para nós hoje é impensável saber como é que essa mesquita vai sair de lá e eles vão reconstruir o templo de Salomão. Mas imagina só, se segundo esse autor, o Messias que virá é o anticristo. E esse Messias fala, nós vamos fazer uma aliança com Israel. Lá em Daniel diz que o anticristo, o abominável da desolação, ele vai fazer uma aliança com Israel por 7 semanas. E essa aliança será quebrada no meio da semana, 3 anos e meio depois, por 7 anos, perdão. 1 semana, 7 anos. Nos 3 anos e meio vai quebrar essa aliança. Agora, se esse Messias muçulmano chega e fala, nós vamos ceder esse território para os judeus reconstruírem o templo deles, os muçulmanos provavelmente vão aceitar, porque é o Messias que está dando essa direção. Mas a Bíblia diz que no meio da semana, 3 anos e meio, ele vai romper essa aliança e ele vai abominar, vai blasfemar o templo do Deus vivo, provavelmente colocando uma estátua no lugar santo. Ele é o abominável da desolação. Há uma profecia bíblica também, e eu creio que isso se alinha, com os muçulmanos. Está lá em Ezequiel 38, versículo 15 e 16, que fala da guerra de Gog e Magog. Quando um exército de 200 milhões de pessoas vão se levantar contra o Senhor. Olha o que diz. Virá, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, quando é que isso vai acontecer? Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Isso é uma menção. João, na sua visão escatológica dos tempos dos fins, lá em Apocalipse 9,16, olha o que João relata acerca desse exército que se levanta lá em Gog e Magog, O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, 200 milhões de exércitos, de pessoas. A constituição desse exército naquele dia vai ser 200 milhões. Os muçulmanos, desde a história, eles odeiam Israel, odeiam, e têm se posicionado contra a nação de Israel. Irmãos, olha o que é Deus está no negócio. Israel é o descendente da carne de Abraão. Deus tem um compromisso com eles, A Bíblia diz que vai ser selado, a gente não sabe se é um número exato, 144 mil judeus vão ser selados. Amém? Vão ser salvos. Mas uma nação debaixo de tanta perseguição, de tanto ódio, consegue prevalecer. Só pode ter Deus nesse negócio. Só pode ter Deus nesse negócio. E para nós encerrarmos, queria chamar os irmãos do louvor aqui em cima, mais 2 sinais. Um sinal evidente também, que eu vejo, é o ocultismo. Nós estamos vivendo tempos onde o ocultismo tem sido disseminado no meio da sociedade, seja através de pessoas, escritores, como mencionado aí Paulo Coelho, ou através de livros que viram filmes, como o chamado Harry Potter.
aonde dissemina uma mentalidade ocultista de bruxaria e começa essa mentalidade aonde? Nas crianças. Mas por fim, um outro sinal evidente, essa pessoa eu nem conhecia, hoje à tarde uma irmã também me mandou uma reportagem acerca desse sujeito, o chamado Elon Musk. Essa semana, sexta-feira, foi lançada uma missão para o espaço, uma missão espacial. E é a primeira vez que o governo dos Estados Unidos faz isso em parceria com empresa privada. E qual é a empresa que está envolvida nessa missão espacial? A empresa desse sujeito, Elon Musk. Ele é dono da Tesla. Um dos projetos que essa empresa faz, que ele está envolvido aí em computação, tecnologia, é a chamada inteligência artificial. A princípio, isso pode parecer benéfico, bom. Qual que é a intenção dele? Através do avanço tecnológico, você poder ajudar na cura, por exemplo, de enfermidades degenerativas, como o mal de Alzheimer, onde a pessoa perde a memória, e aí você pode colocar ali um chip ou um HD para poder resgatar as memórias daquela pessoa e ela poder ter uma vida novamente saudável. As pessoas podem olhar para isso e achar bom, vai curar enfermidades. No passado, os crentes, na década passada, era um assunto muito comum no meio dos crentes quando se falava em escatologia. Eles acreditavam que o anticristo ia ser um supercomputador. E eles achavam que esse computador estava até lá em Bruxelas. Mas eu não sei como será o anticristo. Se vai ser o Messias muçulmano, se vai ser um alienígena, se vai ser um clone. Mas é plausível também. Ele pode ser alguém criado de maneira da inteligência artificial. Mas quero encerrar essa palavra dizendo para os irmãos e voltando ao início. Nós não queremos ficar cegos quanto ao que tem acontecido no nosso tempo. É preciso que você tenha olhos para ver. Há sinais evidentes acontecendo ao nosso derredor. Alguns irmãos podem pensar assim: pastor, eu não gosto nem de pesquisar, nem de olhar para isso, porque isso me causa angústia, medo. Não é essa a vontade de Deus. Não é necessário que você fique com medo. A vontade de Deus é que você viva a sua vida em paz. E quando você ouve meditação acerca disso, da volta do Senhor, o seu coração precisa ser aquecido. Quando você é levado por palavras como essa, como do domingo passado, a meditar na evidência da volta do Senhor Jesus, você, como noiva amada do Senhor, o seu coração tem que entrar em ebulição. Ebulição. Eu compartilhei nos períodos de culto anteriores, algo que eu estava meditando com os irmãos do presbitério, e eu peguei um exemplo do Tiago, que foi o casou mais recente entre nós, dizendo assim: o Tiago estava noivo da Ana Paula, e no período de noivado, ele percebeu que a Ana Paula estava desconfortável dentro da casa da sua mãe. Ela estava sofrendo perseguição, maus tratos, a liberdade dela estava sendo cerceada, de maneira que a vida dela dentro de casa estava ruim, estava desconfortável. Eu pergunto para os irmãos: o Tiago, como um noivo apaixonado, ele não vai antecipar esse casamento e resgatar essa noiva dessa casa desconfortável? Assim somos nós. Nós somos a noiva do Senhor. Antes, o desconforto da noiva era mais evidente em países comunistas, países que perseguem, muçulmanos, que perseguem a igreja. Mas hoje essa realidade tem se tornado mundial. Em países democráticos, tem se usado de outras estratégias para impedir a noiva de se reunir. Em países com liberdades,
tem se usado de outros argumentos para tornar a vida da noiva mais desconfortável. Pois eu digo para você, isso para mim é uma evidência clara, o meu noivo não está indiferente a isso. Ele está olhando para mim como noiva amada e dizendo, eu estou vindo acabar com essa história, eu estou vindo resolver esse problema. E olha, eu sei que a sua oração pode ser, resolva, Senhor, acaba com essa pandemia, soluciona esse problema, que é legítimo, é uma oração boa, mas a sua oração também pode ser, vem, Senhor Jesus, vem hoje, está tudo preparado, o cenário já está montado, e nós ansiamos pela volta do Senhor, amém?